Boa noite, boa noite. Isso mesmo. Ontem, né, a gente prometeu uma live com a Arielle Pedrosa e iniciamos a live, né? A gente estava sentindo o gostinho, conhecendo a Charlotte Mason, conhecendo um pouco a trajetória da Arielle com a Charlotte Mason e de repente a conexão não deu para a gente continuar. Tentamos de várias formas, né? Ela foi muito generosa, também se esforçando, mas estamos aqui hoje novamente para a gente tentar fazer essa live, né? E a gente poder trazer esse assunto que é tão rico, tão importante para nós do projeto Melodia Feminina e tenho certeza que para os pais e mães que estão aqui, educadores também, educadoras, né? Que é pedagogos, pessoas que trabalham também, eu sei que tem alguns aqui, como a Vilma, porque realmente é um conteúdo, um tema muito original, rico demais e que traz uma transformação profunda, né, como trouxe nas nossas vidas, pode trazer uma transformação profunda com aquilo que nós aprendemos da metodologia dela, da filosofia da educação em Charlotte Mansell. A Gabi entrou também, que legal, Gabi. Boa noite. Pessoal, às vezes, se você entrou e eu não estou vendo, eu não cumprimentei porque eu não estou vendo aqui. Às vezes a pessoa entra com mais uma junto e a gente não consegue visualizar, né, o nome da pessoa que entrou. Olá, Arielle. Arielle já está por aí. Vou aguardar então a Arielle fazer a solicitação para a gente poder começar o nosso bate-papo de hoje. A Dani, de Curitiba, que bom, a mamãe do Francisco, a esposa do João. Saudade também de vocês, saudade, viu? Eu vou chamar a Arielle, gente. Lá, né? A aula que nós queremos ter é com ela. Olá, Aê! mais uma vez. Hoje Tudo bem, vai. Arielle? Hoje vai. Hoje vai. Que bom, Hoje. Arielle. Mais uma vez eu agradeço em nome de todo o projeto Melodia Feminina pela sua disponibilidade em estar conosco, né? Tentarmos aí mais uma vez nós trabalharmos o tema, né? Tão precioso, os princípios da educação em Charlotte Mason. A professora Elza Elisa Vilela, PP, a Cláudia Mello, a minha irmã Louise, que bom, aqui na live também, Allen. Enquanto o pessoal vai entrando, eu gostaria que a Arielle você se apresentasse, porque hoje já vi que tem pessoas novas e a gente vai deixar gravado também essa live, né? Para quem não pôde ouvir ontem um pouco da sua trajetória, como que você chegou a Charlotte Mansell, né? Apresentando ela, mas também como que você descobriu essa riqueza também na sua vida, né? Na sua vocação de mãe, como mulher também. Então, obrigada. Eu agradeço muito o convite. Tatiane, Teila. Ah, está travando de novo. Pessoal, deem um ok. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo ouvir? Eu vi que ela saiu. Caiu, acho que caiu novamente a transmissão. Vamos aguardar ela entrar novamente aqui. Vamos lá.
É isso, Vilma. A gente vai fazer novamente. Ela vai tentar entrar novamente. Começou, hein? Começou. Ai, ai, eu acho que aqui é a minha internet. Tá bem ruim, oscilando muito, mas eu acho que não só é um problema meu, né? É um problema do Brasil todo, Uhum, sofrendo com a internet também. uhum, Vamos lá, tentar. Então, eu uhum. estava falando que para mim é um privilégio estar aqui com vocês, porque realmente é um tema que eu amo falar, eu amo poder compartilhar desse assunto, né? Ah, gente, está caindo novamente. Vocês estão conseguindo ouvir a Arielle? Ah, agora Gente, voltou? travando toda Tá, hora, né? tá travando a Arielle. Vamos torcer para não acontecer mais. Então, Uhum. então, sem perder muito tempo, porque realmente, né? Vamos aproveitar enquanto não trava. Eu falava com você ontem, né? Que quem era a Arielle, né? A Uhum. Arielle era aquela pessoa que desde pequena gostava muito de ler. Eu sempre gostei muito de ler, sempre fui. Tá travando? Pois é, elas estão dizendo que está travando. Está Pra você, tá travando travando? ainda? Agora não. Antes Não. estava, agora não. Não sei se a mensagem está chegando atrasada. Tá. Então, desde pequena eu gostei muito de ler, né? Mas eu era muito introspectiva e da leitura. Enfim, não fui preparada para lidar com as tarefas domésticas, com as demandas de uma criança. Eu achava que a minha vida ia ser seguir uma carreira acadêmica e ter alguém para fazer o serviço braçal para mim, né? Ganhar dinheiro, Uhum, pagar uma empregada, enfim. uhum. E me livraria Muitas de desse. nós mulheres, muitas de nós mulheres seguimos esse roteiro, né, de vida. Isso. Então, essa mentalidade de que as atividades domésticas elas são inferiores e elas são realmente um peso do qual a gente deve se livrar o mais rápido possível, né? Então, eu cresci Uhum, realmente com essa mentalidade, essa expectativa, até que eu casei e 2 anos depois eu engravidei. Mas antes mesmo de engravidar, eu ouvi falar do tema do homeschooling. E uhum, o homeschooling, ele me despertou muita atenção. Eu estava fazendo graduação de História nessa época, então muitas matérias de licenciatura e tudo. E eu comecei a ler e a investigar a respeito desse ponto, desse assunto do homeschool. E isso me levou até Charlotte Mason, né? Teve a influência uhum, também de um querido amigo nosso, mas foi realmente por meio desse interesse pelo homeschool que eu cheguei até Charlotte Mason. E eu uhum, comecei a ler alguns textos sobre Charlotte Mason, até que eu cheguei no texto dela original. Quando eu comecei a ler o volume 1 do livro dela, eu já estava com a Elisa bebê, a primeira filha. E ela ia falando comigo, né? Eu ia lendo, e como eu estava contando para você ontem, quando eu lia, uhum, era como se eu sentasse para tomar um chá com a Charlotte. Charlotte gostava muito de chá, né? Então era como se eu uhum. sentasse Com com uma boa ela inglesa. e e pensa, aquela mãe de primeira viagem, desesperada, porque agora ela é dona de casa, ela não tem tempo para ler, ela acorda todas as noites, ela se levanta cansada, ela tem que fazer comida, eu detestava fazer comida. E todas essas coisas, assim, então, uma mãe completamente angustiada, desesperada, sem saber como disciplinar, como corrigir, como guiar a primeira filha. E eu falando com a Charlotte de tudo isso, né? Trazia essa bagagem no momento que eu chegava para ler. E eu sentia como se fosse uma conversa. Ela ia ali conversando comigo e eu saía muito contrariada. Eu saía muito contrariada. Falava assim: não, não é possível, não, ela não tá certa. Ah, eu ficava realmente olhando para o que ela dizia e olhando para a minha realidade, falava: ah, não tem como esse negócio de natureza, eu tenho tanta coisa para fazer, não, não tá certo. Então eu lutei muito tempo com ela, né?
Eu meio que imagino, né? Como se ela tomando ali a xícara de chá dela falasse: você só precisa de um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma. Você vai ver, as coisas vão começar a acontecer, né? E aos poucos eu fui dando atenção ao que Charlotte dizia e realmente foi me encantando. Eu falei, não posso deixar essa obra só em inglês. O Brasil tem que conhecer o que ela tem para ensinar. E foi quando eu comecei a traduzir o volume um, né, de Charlotte Mason, esse livro aqui, Educação no Lar, Uhum. que lança as bases da filosofia de educação dela, do método de educação dela. E eu lembro que quando eu comecei a traduzir, eu já estava com Elisa Joel e grávida do Esdras. E foi um processo muito longo, né? Um processo que durou 2 anos. Realmente atrasou muito mais do que eu imaginei, porque não era simplesmente eu sentar e traduzir. Eu sentava e começava a traduzir e eu tinha filhos brigando. Eu tinha a hora do almoço, eu precisava fazer comida, eu precisava parar para poder colocar menino para dormir, eu precisava parar um pouco porque eu estava com mal-estar, eu tinha muito sono. Então tudo aquilo foi arrastando o processo de tradução e foi sendo muito mais vivenciado. Eu realmente tive a oportunidade de ler, traduzir, digerir essas ideias, refletir sobre o que ela dizia e observar, tentar implementar, né? Observar o meu contexto. Quando eu comecei a traduzir, eu morava num apartamento de 54 metros quadrados. E eu tinha duas crianças, né? Uma com 3 anos e Uhum. outra com 1 ano e 8 meses. Não, uma com Uhum. 3 anos e 8 meses, né? Quase 4. E o outro com quase 2. E a gente não saía de casa. A gente ficava só dentro de casa. E Uhum. eu ficava assim, será que Charlotte está certa? Esse negócio de natureza. Eu lembro que eu demorei, sem brincadeira, 8 meses. 8 meses para traduzir só a parte de natureza, só a parte da vida ao ar livre, que é a parte 2. Ela tem 78 páginas, se eu não me engano. Eu demorei 8 meses para traduzir, porque eu ia traduzindo frase por frase e ficava assim, isso não pode dar certo. Não tem como. Como assim? Que tempo que eu vou achar para sair de casa? E todo esse processo, né, me fez refletir muito e extrair de Uhum. mim realmente uma nova Arielle. Como eu comentei com você ontem, né? Eu sou uma pessoa que desistia muito fácil. Eu tinha, como a Charlotte diz nas palavras dela, né, uma vontade fraca. Quando as coisas Uhum. apertavam, o meu ponto, minha ação era desistir. E eu já havia abandonado até então muitos projetos por causa disso, né? Então, apertava alguma coisa, eu já falava, não quero mais, eu tô deixando isso aqui de lado. E ao longo do período que eu fui traduzindo e a vontade de desistir era muito grande, eu lembrava muito do capítulo que ela fala do hábito da execução perfeita, de que você nunca deve deixar uma obra inacabada. Aquilo que é digno de ser feito, né? Precisa ser Uhum. feito e precisa ser bem feito. A gente deve dar o nosso melhor. Então, eu realmente abracei essas palavras e eu falei, eu vou até o fim. No meio do caminho, outra editora publicou o livro. Eu quase me desesperei. Falei, agora as pessoas já têm o livro, ninguém mais vai querer comprar. Eu tô aqui sofrendo, né? Tendo esse trabalho todo para traduzir, as pessoas já vão ter comprado o livro, ninguém vai querer comprar o meu. E nesse momento eu vi muitas pessoas me apoiando, falando: não, a gente quer a sua tradução, porque a gente sabe que você ama o que você está fazendo, a gente sabe que você tem experienciado essa filosofia na sua própria vida. Então, realmente, para mim, isso me motivou mais, e as palavras de Charlotte, até que o livro aconteceu, né? E com ele Uhum. aconteceu uma transformação muito grande na minha própria vida, né? Por isso que eu gosto muito, a gente tem um projeto lá, Educação no Lar, e eu gosto muito de falar que a Charlotte propôs uma educação para crianças, mas na verdade ela transforma os pais. Porque a gente passa a enxergar tudo que ela diz, como a educação é uma atmosfera, como nós devemos estar no mesmo caminho que os nossos filhos. Então ela muda a maneira como você se veste, como você arruma a sua casa, ela muda a maneira como você come. Ela toca em todos os pontos da sua vida, como pai, como mãe, porque isso diz respeito totalmente à educação dos nossos filhos, né? Então, Uhum.
eu amo muito a proposta dela porque ela propõe, em primeiro lugar, uma vida sem hipocrisia. A gente tem que ser aquilo que a gente quer ensinar os nossos filhos a ser, né? A gente tem que se Uhum. esforçar para Coerência, ser. né? Uhum. Isso, coerência. Então, assim, se eu quero que os meus filhos amem os livros, se eu quero que os meus filhos amem conhecer as coisas de Deus, aprendam sobre Deus, se eu quero que os meus filhos eles sejam gentis, respeitosos, eles tenham virtudes, eu, em primeiro lugar, preciso estar perseguindo esse caminho, eu preciso estar buscando essas coisas na minha própria vida. Então, não é algo que a gente lança sobre os nossos filhos. Ah, eu vou colocar aqui para o meu filho aprender isso porque é importante para ele. Se é importante para ele, é Uhum. importante para nós também. E a Charlotte me abriu os olhos para isso. Se é importante para o seu filho, é importante para você também. Se é importante você Uhum. a criança estar lá fora, em contato com a natureza, é importante para você também. E isso me transformou completamente, né? Porque eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar aqui quietinha na minha, vivendo minha vida isolada, e a Charlotte me arrancou de dentro de casa para o Brasil inteiro, né? Coisa que eu Vivendo a nunca imaginei. quarentena o tempo inteiro. Oi? A Arielle Exato. vivia a quarentena o tempo inteiro. Aparecendo o tempo inteiro aí para o Brasil afora e também fora de casa mesmo, ao ar livre. E eu tenho percebido o quanto eu Uhum. tenho melhorado minha disposição, minha energia e a minha própria força de vontade. Tudo isso tem sido trabalhado ao longo desses anos que eu conheço Charlotte. Uhum. E é por isso que eu gosto muito, muito, muito de falar sobre filosofia e o método dela. Uhum. Até trazendo isso que você fala dela como alguém que realmente você conheceu, que você conhece, né? Tomou o chá da tarde. Muito Eu me sucesso. lembro, uhum. Eu me lembro que eu ouvia os podcasts dos princípios, né, da Charlotte Mansell antes do livro chegar e como eu olhei para dentro da minha casa, que eu também morava num apartamento em Curitiba, eu já moro numa casa em Joinville, mas na época, antes eu dava aula, eu tinha passado por um doutorado fora, a resposta chegou, eu estava grávida já no final da gestação e a gente acabou não indo, né? E foi incrível assim, porque eu também fui educada para fora, para estudar, para, né? Eu demorei para casar até porque eu estava muito projetada para os estudos, para essa dimensão. E a casa ficava sempre em segundo plano. E eu me lembro muito bem de que quando o Tomás nasceu, eu decidi já pedir demissão de um dos meus empregos, continuei dando algumas aulas à noite, né, na faculdade. E durante o dia com ele, parecia assim que eu estava ali e não estava, né? E quando eu comecei a buscar um sentido maior para isso, eu comecei a ouvir mais e a ler mais sobre a questão da educação dos filhos, e aí eu descobri, né, a filosofia da Charlotte Mansell, e me marca muito quando foi falado da educação como atmosfera, porque eu ficava pensando de ter um espaço kids para o meu filho, de ter o brinquedo, que, sabe? Aqueles brinquedos educativos, e aí eu não tinha. Enfim, eu comecei a olhar para tudo dentro da minha casa, não só para as coisas que eu tinha, mas para a gente como família. E aquilo foi uma transformação assim profunda dentro de mim, a dar um toque no lar, a ver o quanto isso ia impregnar a vida dele, a educação dele. Então, assim, foi muito rico. E você falava, né, na participação desse podcast, você falava de pequenas coisas assim que foi dando um sentido, uma luz, assim. Foi uma ideia viva, tão viva que eu carrego hoje, assim, né? Então, essa gratidão, porque você foi falando, eu realmente fui me recordando disso, do que foi para mim ouvir e conhecer a filosofia da Charlotte Mansell. E eu gostaria então, Arielle, que você entrasse já, né, nos princípios dela, né, no que ela traz como filosofia, né, essa educadora inglesa, né, que desenvolve uma filosofia da educação. É, claro, os livros são atribuídos como educação no lar, mas a gente sabe que
serve para além disso, mas principalmente começa em casa, né? É no lar. Que você falasse então dos princípios da Charlotte Mason para que a gente pudesse aproveitar hoje a live e você também elucidasse com exemplos para a gente poder entender esses princípios na vida, né? No dia a dia. Certo. Então, vamos lá. Então, para quem nunca conheceu quem é Charlotte Mason, ela não é da nossa época, né? Ela nasceu em Uhum. 1842. E ela não era da aristocracia inglesa, ela era uma moça simples. Aos 17 anos, ela ficou órfã de pai e de mãe e ela se dedicou inteiramente ao trabalho da educação. Né? Eu consigo até, Uhum. assim, à luz das leituras que eu já fiz, imaginar como ela era, né? Não só pela foto, Uhum. mas imagino como ela se portava, como ela falava. E é muito bom, é muito gostoso, assim, ao longo da leitura, a gente ter essa percepção da firmeza de caráter dela, né? E ao mesmo tempo da Uhum. gentileza. Quando eu leio os livros de Charlotte Mason, e eu gosto muito de ler justamente por causa disso, eu não me sinto colocada para baixo. Muito pelo contrário, eu me sinto encorajada. Ela me fala várias coisas que eu não faço e que eu falo assim, como eu vou aplicar isso na minha vida, né? Tá tão distante, mas ao mesmo tempo isso não me desanima. Isso me coloca para cima, né? Uhum. Para Uhum. aperfeiçoar, para ir mais longe. Ela olha para mim e fala: Você consegue fazer melhor do que isso? Vamos lá, vamos nos esforçar. Então, assim, a Charlotte Mason ela estabeleceu uma filosofia de educação e ela diz que essa filosofia de educação está fundamentada em dois princípios principais: de que o homem ele tem um corpo, que é a parte material, e de que o homem tem uma alma, que é a parte imaterial. Matheus. Isso é muito importante porque isso vai distinguir ela da educação moderna. Porque alguns vão dizer que Charlotte é a educação moderna, né? Mas a educação moderna, ela é sumariamente uma educação cientificista, que despreza a parte imaterial do homem. Então, a gente não pode colocar a Charlotte como sendo educação moderna, porque ela crê firmemente que o homem é constituído de uma parte imaterial, de uma alma, e que essa alma ela tem um alimento próprio, que ela chama de ideias. As ideias são o alimento da alma, assim como o hábito é o que sustenta o corpo no caminho correto. Então, aqui a gente Uhum. já tem a diferenciação, porque ela fala assim que educação é uma atmosfera, uma disciplina e uma vida. Então, eu vou sair um pouco da rota, né, comum, de que é Uhum. explicar a atmosfera primeiro, depois disciplina e vida, porque eu acho que flui melhor para entendimento didático, né? Então, Uhum. assim, Como você explicou. educação, isso. Educação é uma vida para Charlotte. Por quê? Porque a vida da alma é sustentada por ideias vivas. Ela fala que isso é o pábulo mental. Isso é o que sustenta a nossa alma. Uma dieta de ideias. Assim como o corpo ele é sustentado e mantido por alimento, a alma é sustentada e mantida por ideias. E assim como existem alimentos bons e alimentos ruins, alimentos que sustentam e que dão saúde para o corpo, existem também aqueles alimentos que são ruins e que tiram a saúde, né? Trazem doenças Uhum. e reduzem o bom desenvolvimento do corpo. Assim, existem também ideias boas e ideias ruins, ideias que conferem vida e ideias que conferem morte, literalmente. E as ideias Uhum. vivas, elas procedem de Deus. Então, a gente já chega imediatamente no raciocínio dela ao dono de da vida, né? Quem é o dono da vida? Quem é a própria vida? É o próprio Cristo. Então, as ideias vivas é tudo aquilo que existe no mundo, que há no mundo, na literatura, nas artes, tudo que é uma expressão da verdade de Deus. Então, quando a gente lê Uhum. uma obra de literatura e aquilo ali expressa algo que é verdadeiro, isso é uma ideia viva.
né? Quando a gente lê uma Uhum. literatura e aquilo ali expressa algo que é mentiroso, nos traz um pensamento antibíblico, um pensamento anti-Deus, né? E isso é uma ideia de morte. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado com a literatura e com as coisas que transmitem ideias, com as pessoas, tudo que está transmitindo ideias. De onde vêm as ideias? A Charlotte fala, né? As As ideias, músicas. então, as ideias vêm de pessoas para pessoas, né? As ideias são Uhum. espirituais. E como um elemento espiritual, elas são comunicadas de espírito para espírito. Então, Uhum. qualquer uma pessoa, ela pode ali escrever um livro. E dentro desse livro vão ter o quê? As ideias dela. Quando eu pego esse livro e leio o livro da Charlotte, eu vou me alimentar dessas ideias que estão ali. E essas ideias vão comunicar comigo. A gente não tem tanto controle da digestão que o nosso corpo vai fazer da comida, né? Assim também, a gente não tem tanto controle da digestão que nossa alma vai fazer das ideias. Então, se a gente pega livros ruins e fala assim, eu sei pegar o que é bom, reter o que é bom e, né, tirar o que não presta. Não é exatamente assim, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer esse processo. Então, por exemplo, se eu pego um filme infantil que expressa claramente ideias contrárias à fé, e eu coloco meu filho para assistir aquilo com um argumento que depois eu explico para ele que aquilo não é bem assim, a gente está indo por um caminho muito perigoso. Porque mesmo se eu digo para ele, isso não é bom, aquelas ideias já entraram na alma dele, né? Já podem ter encontrado um solo fértil ali dentro do coração dele para frutificar uma erva Uhum. daninha. Então, assim, é como se eu pegasse um prato, sei lá, um pedaço de chocolate, colocasse um pouquinho de veneno ali e falasse, meu filho, come esse chocolate, mas olha, cuidado, porque ele tem veneno. Meu filho vai comer o chocolate e ele vai ser contaminado pelo veneno, mesmo sabendo que ali tinha veneno. Então, a gente Uhum. simplesmente pegar um alimento, uma ideia ruim de um filme, de um livro, de uma obra de arte, de uma música, e colocar para o nosso filho intencionalmente e falar assim: meu filho, se alimenta a sua alma disso aí, mas cuidado que tem veneno, aquilo ali vai estar alimentando a alma dele do mesmo jeito. Né? Então, esse é o Uhum. perigo, essa é a grande riqueza também, né? Das ideias e o grande perigo. Porque se a gente alimenta os nossos filhos com uma dieta de ideias vivas, a gente tem mais convicção de que aquilo ali vai encontrar o solo e vai frutificar um belo jardim no coração dele. Né? Que ela fala que as Uhum. ideias elas são como sementes plantadas, né, no coração. Essas sementes elas podem ou não vingar. É o que a gente está falando aqui, né? Elas podem vingar ou não, mas a gente não sabe qual é a que vai vingar ou não. Então ela usa o provérbio, não sei se, acho que é Eclesiastes, ela usa o versículo de Eclesiastes que diz assim: de manhã semeie a tua semente e à tarde não retém a sua mão, porque não sabe se esta irá vingar ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então, Uhum. o pensamento que ela traz para a gente é: não cesse de trazer ideias vivas para alimentar a alma dos seus filhos e a sua, né? Vamos colocar aqui a gente Uhum. também. Não cesse de trazer essas ideias vivas para alimentar a sua alma e a alma dos seus filhos, porque você não sabe se ela vai vingar ou se vai ser a outra, ou se ambas serão boas. Então, para que a gente tenha aí no coração das nossas crianças e no nosso um belo jardim cheio de flores variadas, com perfumes e aromas agradáveis, a gente não pode achar que a alimentação da alma é uma mágica que vai acontecer. Pode ser que aconteça, Uhum. pode ser que não aconteça. A gente jamais pode deixar os nossos filhos sem ideias vivas. Não à toa, ela diz que uma manhã, para uma criança que é um aluno escolar, né? Que uma manhã de escola em que a criança não recebeu nenhuma ideia nova é uma manhã desperdiçada. Justamente Uhum.
Porque nossa dieta, a dieta da alma, são as ideias vivas. Então, nós precisamos nos preocupar muito com isso. O que é, então, uma ideia viva? Acho que eu consegui elucidar, deixar claro que são esses pensamentos comunicados de um espírito a Uhum. outro, né? Seja por meio de música, de obras de arte, por meio de literatura, de teatro, de cinema, ou mesmo isso que nós estamos fazendo aqui, de uma conversa de pessoa para pessoa. Essa comunicação ela vai trazer essas sementes, não só pelo que a gente diz, mas pelo que a gente faz também, que vão ser plantadas no nosso coração e podem dar frutos, vingar ou não vingar. Então, o que Uhum. nós queremos para nós e para os nossos filhos, né? Um jardim, vamos colocar aí algo como se fosse um jardim cheio de ervas daninhas, cheio de traças e de problemas, ou nós queremos realmente um jardim florido, regado, bem nutrido, cheio de Perfeito. grandes flores e frutos de todos os tipos, né? Não à toa, a Charlotte disse que nós devemos oferecer para os nossos filhos um banquete, não Um somente banquete de... um tipo de ideia, entende? Mas um Uhum. banquete, justamente porque Deus é um Deus de variedade, né? Quando a gente vai se Uhum. alimentar à mesa, a gente tem duas opções, né? Então, a gente pode escolher comer arroz, feijão e frango, peito de frango todos os dias, né? E suplementar a nossa alimentação aí com as vitaminas necessárias. Ou a gente pode escolher comer vários tipos de frutas, vários tipos de legumes, vários tipos de proteína. E isso vai sustentar, com certeza, no final, vai sustentar muito melhor a nossa vida, né? A nossa existência Uhum. física. Então, da mesma maneira, ela fala que a gente não pode sustentar a alma com apenas um tipo de dieta, uma dieta muito restrita. Ela fala, prezar pela qualidade, né, das ideias é fundamental, né? Isso a gente já viu. Mas isso Uhum. não significa que a gente não deve também prezar pela quantidade. Essa dicotomia entre qualidade, não é a quantidade, é a qualidade, isso é um problema. A gente precisa pensar nos dois. A gente precisa ter qualidade e quantidade, variedade. Por isso ela fala que a educação, né, ela tem que ser um banquete. Ao mesmo tempo que a gente está lá fora na natureza, recebendo as ideias vivas diretamente de Deus, né, fonte primária ali, Uhum. a gente também está em uma exposição de arte, recebendo as ideias vivas que vêm naquelas pinturas. A gente está ouvindo uma orquestra, recebendo as ideias vivas que vêm da própria música e comunicam tanto, né, o nosso espírito. Uhum. A gente está lendo bons livros de literatura, mas a gente não está lendo só literatura. A gente também está lendo bons livros que falam sobre descobertas científicas, que contam biografias, que explicam melhor a fé. Então, tudo isso tem que fazer parte da dieta, das Uhum. ideias. Então, é isso. Educação é vida, né? É uma vida. Então, aí a gente vai para a segunda parte, que a educação é uma disciplina. Quando a Charlotte fala de disciplina, ela quer falar mais do que disciplina é hábito, mas principalmente que disciplina é hábito. É claro que ela não desmerece a questão das consequências. Ela, inclusive, fala sobre a necessidade de punição diante de uma situação de erro. Mas Uhum. ela não enfatiza, porque na época dela, enfim, isso era muito enfatizado, né? A questão da Uhum. punição era muito enfatizada. Ela não acho que não precisava falar sobre isso. Ela não enfatiza o que a gente chamaria de remediar, que é dar o remédio. Uhum. Ela enfatiza a Uhum. prevenção. Então, para ela é Uhum. muito importante que a gente previna a situação de problema, né? É muito importante que a gente evite a necessidade de punição, que a gente evite que o nosso filho erre. Por quê? Porque ela parte do entendimento que disciplina vem de discípulo, vem de formar um discípulo, vem de É conduzir no discipulado. caminho. Uhum. Discipular é acompanhar. Você não está fora do caminho falando assim, fulano, vá por aí. Fulano, agora faz isso. Fulano, olha, presta atenção aí no graveto, no meio do caminho. Olha o buraco, fulano. Não, você não está fazendo isso. Você está ali do lado, é seu discípulo, né? Você está
ali com ele. Nossa, meu filho, temos um buraco na nossa frente. Vamos dar um jeito de passar para o outro lado sem cair, né? Olha, não, cuidado, cuidado, tem uma pedra aqui. Deixa eu tirar primeiro para você poder passar. Não é isso que a gente faz com os nossos filhos em termos físicos? Quando eles estão aprendendo a andar, a gente não tira os obstáculos do caminho. A gente não quer ver o nosso filho cair. A gente quer que ele aprenda a andar. A gente sabe que as quedas também ensinam a andar. Mas o que mais ensina a andar é andar, não é cair. Cair ensina a cair e levantar. Andar ensina a andar. Então ela parte desse princípio de que é andando que nós aprendemos a andar. E isso não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. É fazendo o que é certo que nós aprendemos a fazer o certo. Não é fazendo o que é errado e, ops, aprendi com erro, agora vou... É claro, como eu disse, nós aprendemos com erro sim, mas em grande extensão, nós aprendemos a fazer o certo fazendo o certo. Por isso, educação é hábito. Porque é a consistência na realização da ação correta que vai nos levar a ficar bons naquilo ali. Como é que a gente fica bom em escrever? Errando e apagando? Não. É escrevendo todos os dias. Então, a repetição daquela ação, buscando ser o melhor possível, buscando acertar, a repetição daquela ação, buscando acertar, é que vai nos tornar bons em escrever. A repetição da leitura é que vai nos tornar bons em ler. A repetição na culinária é que vai nos tornar bons cozinheiros. A repetição na limpeza da casa é que vai nos tornar bons limpadores de casa. Né? Então, a mesma coisa em tudo, não só nos aspectos físicos. É a repetição de pensamentos bons que vai nos tornar bons naqueles pensamentos, né? Por isso, o exercício de formação de hábitos, ela diz, não deve ser algo deixado ao léu. Assim como a dieta de ideias não deve ser algo que vai acontecendo. Assim também a formação de hábitos, ela não deve ir acontecer, porque o nosso corpo funciona assim, e acho que funciona de uma maneira, né? É claro que a gente tem as exceções, mas como ela diz, as exceções só provam a regra. Nosso organismo funciona de uma determinada... A neurociência, ela nos traz esses ensinamentos também. E a Charlotte gostava muito do que ela aprendia em termos de neurociência já na época dela. E tá tudo certo até hoje. Então, assim, ela viu que quando a gente faz uma ação, liga uma sinapse no cérebro. Forma uma conexão, né? Então, eu falei mamãe. Vamos supor, a criança pequenininha, a primeira vez falou mamãe. Ligou ali, fez uma conexão no cérebro. Aí ela vai falar mamãe de novo. Aí essa conexão que estava feita, vamos supor que ela estava assim. Aí ela vai se fortalecer um pouquinho. Falou mamãe de novo, fortalece mais um pouquinho. Falou mamãe de novo, fortalece mais um pouquinho. Mamãe de novo. Vai fortalecendo, fortalecendo tanto que vai ficando assim, né? Uma coisa extremamente firme e grossa. Ele nunca mais vai esquecer como é que fala mamãe. Não esquece mesmo, né? Então, assim, é isso que acontece com tudo. Com tudo. Tudo que a gente... Toda vez que a gente faz uma ação, uma primeira vez que a gente faz uma ação, ela abriu um precedente, né? Expressão aí do jurídico. Abriu um precedente no cérebro. Função. Nunca mais o seu cérebro vai ser o mesmo depois daquilo. Agora vai ficar muito mais fácil fazer aquilo ali. Vou colocar aqui uma coisa ruim. Uma criança mentiu, o cérebro dela nunca mais vai saber como é que mente. Se tornou mais fácil. Quer dizer que não. Quer dizer que agora ele já sabe como mentir, né? Ele já entendeu ali como mentir. Se essa criança mente de novo, essa ligação vai fortalecida. Aí ela diz assim, o que faz de uma criança uma mentirosa? Não é a repetição da ação de mentir várias vezes? Então, a mesma coisa que faz uma pessoa ser bondosa, ser gentil. É a repetição da mesma ação de ser gentil várias vezes. E é nisso que a gente tem que se atentar, né? Intencionalidade, né, Arielle? Intencionalidade. Então, eu não posso permitir que meu filho corra aí solto
fazendo o que quer, sem direcioná-lo para fazer repetidas vezes aquelas coisas que são boas, que são importantes. Eu Uhum. preciso ensiná-lo, né? Não é cobrar dele, é ensiná-lo. É Uhum. aquilo que eu falei no começo, discipular. Não é falar, meu filho, desvia da pedra. Não, meu filho, vamos desviar da pedra, né? Então, Uhum. meu filho mentir. Meu filho não pode mentir, né? Não, não é isso. Uhum. É claro que em algum momento a gente Uhum. fala, meu filho, a gente não pode mentir, isso é pecado. Mas, principalmente, meu filho, vamos aprender a falar a verdade. E hábito é diferente de virtude, né? Ela deixa isso claro, que bons hábitos é diferente de virtude. Por exemplo, quando ela fala do hábito de autenticidade, quando ela fala sobre autenticidade. Autenticidade é o caráter, é a virtude. É uma característica, é ser verdadeiro em tudo. É quando a pessoa Uhum. já tem a ação de ser verdadeira em tudo. Ela é autêntica, ela é verdadeira. Mas aí ela fala assim: a gente não pode tornar uma pessoa autêntica, mas a gente pode ensiná-la a veracidade, que é ensinar a falar a verdade. E isso vai ajudar no caráter, na formação do caráter, da virtude Das de ser virtudes. verdadeiro, Uhum. de ser autêntico. Então, na medida em que nós treinamos os nossos filhos em hábito, nós estamos pavimentando um caminho para a formação de virtudes. De A virtude é virtudes. uma Uhum. transformação no caráter. Nesse ponto, a gente não consegue acessar, né? Mas Uhum. a gente tem como pavimentar esse caminho com a formação de bons hábitos. E os hábitos, como a Charlotte fala, eles estão sempre ligados a ideias. Né? Isso é interessante, Uhum. porque aqui a gente vê como se mistura. Né? Ela fala que as ideias vivas, elas necessariamente desembocarão em prática, em hábitos. Tem uma frase dela Uhum. que eu amo, que ela fala assim: não existe nada mais prático do que uma ideia. E isso eu acho fantástico, assim, porque muitas pessoas ficam dizendo, mas tá, eu entendi essas ideias aí, mas como que eu faço então? Aí eu, calma, Uhum. espera, tenha paciência, deixa essa ideia entrar no seu coração, que daqui 1 ano, 2 anos, isso aí vai virar a prática. Não tem nada mais prático do que uma ideia, né? E Uhum. a gente pode confiar nisso, a gente pode se alegrar por isso. Mas ao Uhum. mesmo tempo, os hábitos, eles comunicam ideias e eles solidificam ideias. Então, se eu ensino meu filho a falar a verdade com um hábito, meu filho vai falando a verdade, o que, é que eu estou comunicando com isso para ele, indiretamente? Que ele precisa falar a verdade, que a verdade é virtuosa, que a verdade é boa, que a verdade se torna uma ideia para ele, por causa daquele hábito. Quando ele me vê Uhum. mentindo, isso também está comunicando uma ideia. Né? Mesmo que eu não fale, meu Uhum. filho, mentira é bom. Eu não preciso falar isso. Mas se meu filho me vê Uhum. mentindo, quando eu estou numa situação de desafio, uma situação de medo, temor de homens ou coisa assim, o meu filho vai aprender que mentira é bom, está comunicando Uhum. para ele uma ideia, né? Então, todo hábito ele comunica uma ideia. Mas a gente precisa também ser intencional de não somente fazer, mas também com a ideia que está por trás. Então, quando eu vou Uhum. lá ensinar meu filho a dobrar a roupa de cama, eu falo para eles, né, meus filhos, nós, porque Deus é um Deus de ordem, isso agrada a Deus. Então, ao mesmo tempo que eu estou dando o hábito da ordem, eu estou para eles a ideia que vai fundamentar no coração deles a ordem, para que isso se torne uma virtude, né? Para que isso se torne Uhum. algo que pertence ao caráter deles. Eu não Uhum. sei se tem tempo, eu não estou com hora aqui. Se você gostaria que eu É. falasse sobre mais ou menos como formar um hábito. Uhum. Você É, tem... eu só gostaria de dar um oi pro pessoal, eles estão perguntando o assunto. Tem um ex-aluno meu aqui, o Hélio também, uma conhecida sua também aqui. A gente está falando sobre a educação dos filhos, segundo Charlotte Mason, né? Então, essa é a nossa reflexão, ela está trazendo
A Arielle está trazendo para nós os 3 princípios básicos, fundamentais da filosofia da Charlotte Manson, né? Então ela já falou dos dois princípios, né? E que vão desembocar e que na verdade refletem o terceiro princípio que ela vai trazer também para nós, né? Arielle, vamos Oi, tentar ir para o terceiro, para a certo. atmosfera. E Pra aí dar a tempo, né? gente, isso, para dar tempo. E aí, se a gente vê que sobra tempo, a gente pode abrir então para perguntas, né? E é válido ali como a questão do hábito, né? Como desenvolver isso na criança, né? Como fazer com que a gente faça com que os hábitos, né, sejam desenvolvidos na criança, nos filhos. Mas para a gente poder ir no terceiro, para poder aproveitar os 3, e aí depois, sobrando tempo, a gente pode entrar nesses detalhes. Certo. Então aqui a gente viu como o corpo, como o ser humano, ele é constituído de corpo e alma, né? De parte Uhum, material e imaterial, e que essas duas coisas elas estão completamente interconectadas. Então, aquela história de quem vê cara não vê coração, né? Eu não bate tanto, porque o coração, uhum, a cara, ela vai transmitir aquilo que essencialmente eu creio, aquilo que essencialmente são as ideias que fundamentam a minha alma. Isso pode demorar uhum, um pouco, muitas vezes a gente sofre no processo de transformar uma ideia em expressão, né? Como a Charlotte fala que uhum. a semente plantada no coração, ela entra e primeiro ela cria raízes. Só depois ela vai manifestar ali externamente com atitudes, né? Com Mas frutos, vai que manifestar. seriam os Os... frutos. Uhum. Exatamente. Mas vai manifestar. Então, assim, é muito importante que a gente preze para que nossa parte externa, nossas ações comuniquem as ideias que a gente realmente crê. Né? Não Uhum, só o coração. Mas uhum. a parte externa também, as nossas atitudes, elas têm realmente que estar de acordo com as ideias que a gente crê. Isso é muito Concordo, importante. concordo muito com Então, você. e isso está diretamente relacionado ao terceiro ponto, que é a educação é uma atmosfera. Então, o que a Charlotte quer dizer com a atmosfera? Ela está falando de 2 aspectos. Ela está falando das pessoas e ela está falando do ambiente físico, que é feito por pessoas. Quando você vai, por exemplo, em um lugar, ah, em uma casa em que as pessoas não são assim gentis umas com as outras, há muitas discussões, né? Muita briga, às vezes pai com filho adolescente, aquela coisa toda. Você pisa naquela casa, entra ali. Você não vê só os móveis, a disposição das almofadas, se tem cortina, se não tem cortina. Você sente um clima. Todos nós sabemos o que é isso, né? Todos nós sabemos o que é essa atmosfera que você capta no ar. Você sente o clima. Eu li um Uhum, livro que falava a expressão aroma. Toda casa, todo estabelecimento, enfim, emite um aroma. E esse aroma, ele não é algo físico somente, ele é algo espiritual também. Por quê? Porque uhum, a atmosfera, ela une em si mesma tanto a questão material, que são os hábitos, quanto a questão imaterial do homem. Na escolha dos meus móveis, na disposição das coisas da minha casa, eu estou comunicando meus hábitos ali. E eu também estou comunicando as minhas ideias ali. Então, quando você chegava na minha casa 5 anos atrás, você ia ver um sofá na sala. Era a única coisa. Porque eu achava que sofá precisava para poder as pessoas sentarem, né? uhum. Quando você entrava no meu quarto, você ia ver uma cama e um criado mudo para colocar o celular para carregar. E a cama para dormir e um arranjado que guarda-roupa onde colocava as roupas, enfim, porque precisa ter roupa para vestir. Quando você me via vestido, você sempre me veria sem brinco, sem maquiagem, né? Às vezes até sem pentear o cabelo. E tudo isso comunicava uma coisa.
eu era uma pessoa extremamente pragmática. Acreditava que só deveria estar ali aquilo que era útil, materialmente falando. Então, se a Uhum, cama é útil para dormir, ela está ali. Se o sofá é útil para sentar, ele estava ali. Mas tudo aquilo uhum, que comunica a alma, né? Então, saindo do âmbito material, eu não tinha. Minha casa não comunicava nada sobre mim. Não tinha uma foto, um porta-retrato, nada, nada. Porque essas coisas são supérfluas, essas coisas não são importantes. E hoje, se você vê na minha casa, pouca coisa fisicamente mudou. Infelizmente, ainda estou trabalhando. Mas você olha, você entra na sala, você vê uma manta no sofá, você vê um tapete no chão, uma poltrona de vovó, você vê uma cortina na janela. E tudo isso está comunicando o quê? Entra que eu quero você aqui, né? Seja bem-vindo, uhum, eu tenho conforto para receber você, né? Eu fico alegre por receber você aqui, eu uhum, quero te aconchegar, eu quero te dar um pouco de conforto, né? As coisas, elas têm um valor que não é meramente material, elas têm um valor espiritual também, elas trazem ideias. Então, o que que a nossa casa fala sobre nós? O que que as nossas roupas, né? Quando eu recebi as pessoas de sem pentear o cabelo, porque o meu cabelo não fica muito embaraçado, né? Mas assim, sem pentear o cabelo, eu eu tava já falando não o quê? posso dizer o mesmo. Não, não, mas o seu é super arrumado, né? Vamos lá. O seu tem todo um trabalho aí. Então, assim, porque enfim, eu não posso dizer que eu valorizo a pessoa com quem eu tô. Eu não posso, porque Uhum, não é verdade. Eu não gastei um minuto do meu dia para te receber. Eu não uhum, me esforcei por você, eu não gastei energia pelo nosso relacionamento. uhum, Então, tudo isso é comunicado através das coisas, da atmosfera e também das uhum, ações, né? Da forma como a gente fala, das coisas que a gente não diz, mas a gente faz todos os dias. Né? Se eu todos os dias, sei lá, como na frente da televisão, eu tô comunicando algo com isso. Eu tô trazendo uma ideia, eu não preciso falar nada pro meu filho. Às vezes nem eu sei que ideia é essa que eu tô comunicando, mas os nossos filhos, como a Charlotte diz, eles são mestres em captar as ideias por trás das ações. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, porque isso faz com que a educação seja realmente uma atmosfera. Nós, não só os nossos filhos, eles são muito melhores, mas não só eles, nós também somos experts em captar ideias por trás de ações e reproduzir, não só a princípio que está por trás dela. Então, quando eu uhum. falo, meu filho vem falar comigo, mamãe, sabe o que eu descobri? E a mamãe tá ali mexendo no celular e ela olha assim para ele, oh, pode falar, e continua mexendo no celular enquanto ele fala. A mamãe tá explicando para ele, sem palavras, que ela não se importa com o que ele sabe, com o que ele aprende, com quem ele é, Uhum, né? Ela é uhum, indiferente às descobertas dele. E a mãe precisa estar ciente de que está fazendo isso, mas ela tá, né? No fundo, uhum, é isso. E então, educação é uma atmosfera por causa disso, porque todo o nosso espaço físico comunicando ideias. Todas as nossas ações estão comunicando ideias e todas as uhum, nossas palavras, né, estão comunicando ideias. Então, aonde nossos filhos têm passado a maior parte do tempo, as ideias que não falam vão entrar na mente dele também. Por isso eu faço assim, né? Eu estudei em uma escola pública aqui e ela tinha cara de prisão. As paredes eram gradeadas mesmo, sabe? Assim, não era grade mesmo, mas era um quadriculado de cimento. Então não tinha janela, as janelas eram fechadas, com grades também. Todas as paredes eram pichadas, as mesas, tinha mesas destruídas, né? Não tinha nada novo, nada limpo, assim. O chão era cheio de chiclete dado. E como é que eu me sentia nesse lugar, né? Quando eu estudei lá, eu estudei um ano uhum, lá. Eu me sentia pesada, eu me sentia deprimida, pesada, triste, amarga.
esse foi um ano muito difícil para mim. Não porque eu não ia bem na escola ou porque eu não tirava boas notas, mas porque realmente o ambiente era pesado para mim. Os professores não Uhum. tinham prazer de ensinar naquele ambiente. Os alunos não tinham prazer de aprender. Era como se o ambiente estivesse clamando para eles: me destrua, né? A gente vê aí algumas pessoas falando, eu não quero desmerecer, né? Eu vi com a Priscila Arumar, acho que é esse sobrenome dela, falando sobre janela quebrada, que um estudo A Pamela. mostrou. Isso, Pamela, desculpa. A Pamela Arumar. Isso, Pamela Arumar, isso. Que um estudo mostrou que quando existia alguma coisa, algum problema, vamos supor, alguma janela quebrada no condomínio, aquilo ali convidava as pessoas a mais depredações. Então, em um intervalo de tempo mais curto, as pessoas depredavam aquele ambiente enquanto aquela janela estivesse quebrada. E quando a janela era rapidamente arrumada, aqui o ambiente era preservado por muito mais tempo. E é exatamente isso, né? Isso é basicamente o que a Charlotte diz: a educação é uma atmosfera. Se tem uma coisa destruída, uma janela quebrada, né? Uma mesa cheia de tralha, isso vai convidar a mais destruição, a mais bagunça, a mais desordem, né? Vai convidar as pessoas ao Descuido, né? isso. E assim, ao que a gente chama também de desumanização, né? Que é tirar das pessoas essas características humanas de gentileza, bondade, nos Uhum. ambientes onde essa depredação, onde essa situação de destruição, de desordem, de bagunça é mais consistente, as pessoas tendem a ser menos gentis, menos humanas, menos benévolas umas com as outras. Porque o ambiente está evocando isso, está evocando destruição, evocando agressão, evocando morte. É uma ideia de morte. Então, Uhum. no nosso Falta ambiente, a gente vida, tem né? Falta vida. isso, Uhum. falta vida. E o que traz vida, né? Vida não é sinônimo de luxo, né? Quando eu acho que até nesse Arielle, podcast. falta 20 segundos. Ah, então é isso, né? Vida não é sinônimo de luxo. Você quer entrar de novo? Vamos tentar. Eu vou encerrar esse para não perder. Desculpa, eu falo demais. E não aparece aqui a hora para mim, daí eu não consegui avisar antes. Só apareceu quando faltava 30 segundos. E eu tô perdida aqui. Quando eu faço live, Uhum. eu tenho que estar com o relógio na mão, porque senão eu É, me eu tenho um perco. relógio de pulso, mas estragou. E agora na quarentena não tem lugar para consertar. É verdade. Então, para terminar essa questão da atmosfera, né? Eu acho que até eu falei nesse podcast que você disse que eu fiz a participação, né, lá com a Uhum. Tina, e quando eu imagino assim a casa de Charlotte, né, o ambiente em que ela vivia, eu não imagino algo luxuoso, mas muito pelo contrário, algo cheio de simplicidade e significado, né? Então a gente Uhum. pensa, para ter uma boa atmosfera, eu preciso de coisas caras, eu preciso de gastar muito dinheiro com isso. Uhum. Aí eu respondo não, né? A atmosfera, capricho, que a Charlotte fala muito, né? Dessa questão de ter capricho com as coisas, de ter zelo decorativo, não é sinônimo de luxo, nem sinônimo de exagero. Na verdade, Uhum. isso é sinônimo de cuidado. Então, é claro que esse gosto, esse capricho, ele não surge da noite para o dia para uma pessoa como eu, que não tinha nada disso, né? Mas a ideia dela sobre a atmosfera, ela diz duas coisas que são muito importantes. Isso aqui, pena que não ficou no outro, né? Que talvez possa ter gente que não vai ver esse. Mas, Uhum. enfim, ela diz duas coisas: que precisa ter esse capricho, então é um ponto, e que precisa ter espaço. Olha só que coisa importante. Porque Uhum. para Charlotte, tudo é uma questão de tempo e espaço. Espaço físico e espaço temporal. Para Uhum. que a gente possa se desenvolver. Então, da mesma forma como as lições dos anos escolares, elas são dadas pela manhã, no método da Charlotte, como é possível, né? Elas são dadas pela manhã e à tarde a criança não tem tarefa, não tem dever de casa, ela tem uma tarde livre,
porque a Charlotte acredita firmemente que ela precisa desse espaço de tempo para aquelas ideias a ganharem, enraizarem no coração dela, se aprofundarem, crescerem. Assim também, ela fala sobre o ambiente em que a criança está inserida. Ela precisa de espaço. Ela não precisa de uma casa com nada, né? A minha casa era cheia de espaço demais, né? Só um sofá no meio da sala, então é muito espaço. Mas ela precisa, ela não pode ter aquela casa montada de televisão. Ela não pode viver num ambiente daquele, numa sala de aula cheia de carteira e mesa, né? Que ela não tem espaço para se desenvolver, para se expressar, para aprender. Ou um Então, quarto, ou um quarto cheio de brinquedos, né? Cheio de coisas. A gente achar que isso é que vai desenvolver a criança, né? Tendo coisas assim. tendo coisas, muitos objetos, né? Então, eu quero que meu filho se desenvolva, aqueles brinquedinhos didáticos para ele se desenvolver bem cognitivamente, e aí enche a criança daquilo, né? Ou então preenche o dia dela inteirinho com atividade para ela fazer, e ela não tem um tempo livre para crescer. Então é isso, a atmosfera ela precisa ter essa decoração, esse cuidado em transmitir em cada objeto valores e ideias. Então um quadro, uma obra de arte, né? Eu ainda não realizei esse sonho, mas vai chegar. Uma obra de arte na parede, quadros da família, fotos da família, né? Objetos que as crianças fizeram, coisas que elas pegaram na natureza, plantas, né? Plantas em casa. Tudo isso traz esse aconchego decorativo que transmite ideias vivas, né? Que nos evocam aí. Ideias vivas, exatamente, que nos evocam essa variedade de ideias. Então, nossa casa, nosso ambiente doméstico, ele tem que ter livros, né? Expostos, que as pessoas possam pegar. Ele tem que ter elementos da natureza, para que as crianças possam estar em contato com essa fonte primária da expressão de Deus dentro de casa, não precisar sair para isso, né? Ele tem que ter móveis que evoquem conforto, que evoquem esse aconchego, esse gosto, né? Essa sabedoria em organizar aí almofadas, tapetes, tudo isso é tão gostoso, né? Dá um trabalho, mas é tão gostoso, tão confortável para as crianças. Tem que ter uma obra de arte que elas possam ter contato com essa maravilha, né? Da expressão artística. Tem que ter uma música tocando, né? Que transmite ideias vivas. Muito primária, principalmente músicas clássicas, mas não só, né? E tem que ter Bíblia também, né? Tem que ter cânticos dentro de casa, oração. Tudo isso tem que ter nessa atmosfera. Isso é simples. A gente que complica demais. A gente quer construir coisas mirabolantes, colocar 1000 vasos, não sei o que. A gente complica, mas essas coisas são tão simples e elas formam a atmosfera do lar, né? Aquilo que vai ficar. Então, esse gosto. E espaço para que a criança possa brincar. O dia que ela não saiu de casa, tá chovendo lá fora, ela não sai de um móvel e esbarra em outro móvel e tem que andar de pontinha do pé para não derrubar o vaso de R$ 500. Então, assim, essas coisas não deveriam acontecer. É claro que a mesinha de centro com um vaso bonito, e às vezes até um vaso caro, não devem ser retirados só porque existe uma criança ali, ela precisa aprender a cuidar. Mas não precisa ter um obstáculo a cada passo que ela dá no caminho. Então, espaço para que ela possa se desenvolver e criar também, né? Expandir, criar, construir com os Legos. Tudo isso é importante dentro dessa atmosfera para evocar todas essas ideias e proporcionar a formação de hábitos aí por meio da atmosfera. Eu acho que é isso. Gente, quanta riqueza! Quanta riqueza. Padre Benelson aqui na nossa live. Quanto tempo, Padre Benelson? Que bom. Arielle, eu vou abrir se alguém tem alguma pergunta, quiser encaminhar aqui, por favor. Como teóloga, quando você faz essa apresentação desses 3 princípios, me permita trazer assim a minha reflexão, minha humilde reflexão nesse sentido. Eu vejo um pouco como um mistério da encarnação do Verbo. O Verbo, a palavra, se faz carne, né? Então, quando a gente fala do imaterial, o material se materializa, né?
Então, o próprio Deus, né, ele se faz carne, né, se materializa, o Espírito se materializa, né, e habita entre nós. Então, a gente, e é uma atmosfera que muda, o mundo muda, né, ele reconcilia o mundo consigo, encarnando, né, a vida, ele assume a nossa vida humana, né, a encarnação do Verbo. Então, eu vejo muito, quando se fala desses três princípios da Charlotte Mansell, eu vejo isso. A gente precisa encarnar a palavra, encarnar as ideias, né? Fazer com que isso se torne vida na vida da gente, pelos hábitos, pelas virtudes, né? Por tudo aquilo que a gente é uma tradução, a gente traduz, né? Esse verbo é vivo, né? Se faz carne dentro de nós. Então é como se a gente trouxesse para dentro do nosso lar, da nossa casa, fizesse dele um lugar teológico, um lugar onde Deus se revela, né? Se revela nos atos, se revela nas coisas, se revela, se pode sentir, né? É o vinde e vede. Então, eu gostaria que você falasse, né? Eu não vi ainda aqui pergunta, não apareceu aqui para mim. Você ficou de trazer, né, na live anterior, sobre a questão da formação de hábitos. Como que a gente ensina uma criança, né, a um hábito? Aqui a Sarita pergunta, deixa eu voltar aqui. A virtude é um hábito bom? Porque você disse que bons hábitos são diferentes, né? São diferentes de virtude. Acho que talvez seria interessante explicar melhor isso também e já emendar Sim. como é que a gente pode fazer com que os hábitos, né, se realizem na vida das crianças. Aham. E na nossa Então, também. a virtude, ela flui de um hábito bom, né? O que que é vamos pensar assim, qual um bom hábito? Levantar e arrumar a cama. Eu levanto todos os dias e arrumo a cama. Isso se torna algo mecânico para mim. Eu faço todos os dias porque eu fui habituada dessa forma. Mas vou dizer que eu não pensei, minha mãe ensinou assim, eu tenho 20 anos, sei lá, vamos colocar aí uma pessoa de anos, não. Vamos colocar uma pessoa de 20 anos. Ela foi ensinada assim, até os 20 anos dela, ela fez assim, levantou e arrumou a cama todos os dias. Mas ela nunca pensou sobre por que faz isso. Ela simplesmente faz porque aquilo é um hábito. Ela foi ensinada daquela maneira. Agora, pensa comigo. Ela casa e o marido dela não arruma a cama. E aí Uhum, ela para de arrumar a cama, porque com o hábito do marido dela, ela entendeu o quê? Uma ideia. Ele transmitiu uma ideia para ela por trás daquele uhum, hábito de arrumar a cama. Então, ela parou de arrumar a cama porque ela nunca viu um fundamento para aquele hábito, simplesmente porque ela fazia assim, tradição, né? E eu faço assim uhum, porque eu faço assim. Eu nunca vi um fundamento uhum, para isso. No momento em que surge uma oportunidade de ruim, né? Normalmente é assim, porque como meu irmão costuma dizer, doença é contagiosa, saúde não. Então a mesma coisa em relação ao pecado, né? A gente está sempre mais disposto, né? Mais disponível a adotar, abraçar um pensamento ou um ato pecaminoso do que uma coisa boa. Então, uhum, assim, a partir do momento que foi exposto diante dela que ela podia fazer diferente, você não precisa dobrar a coberta, você pode deixar sem dobrar, ela para de dobrar, porque ela nunca pensou sobre aquilo. Então, a gente não pode dizer que isso era uma virtude. Quando é que um hábito ele se torna uma virtude? Quando ele é fundamentado por uma ideia viva, por uma ideia verdadeira, né? Quando tem a uhum. ideia Por um junto. valor? Oi? Uhum, Por um valor. Quando tem a ideia junto com o hábito, agora sim a gente tem uma virtude aí, porque aquilo vai realmente impactar positivamente no caráter dela. Então, se agora a gente tem essa pessoa de 20 anos que ao longo de toda a vida dela, a mãe dela ensinou ela a dobrar a coberta e foi falando: minha filha, nós precisamos dobrar as cobertas quando levantamos, porque isso nos deixa mais dispostas, porque isso é um serviço
serviço de bondade a todos os que estão na casa, porque Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de caos, de confusão. A primeira coisa que ele fez quando ele foi criar o mundo foi tirar o caos do mundo. Então, assim, a gente precisa transmitir isso para os nossos filhos, na medida em que a gente vai transmitindo uma ideia, o hábito. Exatamente. E aí, quando as pessoas chegar aos 20 anos, ela vai dobrar a coberta e ela vai ter uma convicção. Eu vou dobrar a minha coberta porque isso é algo já, como você disse, teológico. É um pensamento de verdade já. Está fundamentado. Então, realmente, nesse ponto, a gente tem uma virtude. Quando o marido dela não dobra a coberta, o que ela vai fazer? Ela vai bondosamente encorajar o marido dela a dobrar também. Por quê? Ela tem as ideias. Porque ela dobra a coberta. Então, as ideias que fundamentam aquilo ali. Então, assim, como é que a gente forma um hábito, né? Existe um progresso para a gente chegar na formação, em dar um hábito para a criança. Primeiro, o hábito precisa ser nosso, enquanto pais, né? Quando a gente está falando de formar um hábito na criança. O hábito, ele precisa ser nosso. Então, assim, se eu não tenho aquele hábito ainda, como eu vou transmitir ele para o meu filho? Primeiro, eu preciso formar em mim, né? Vamos supor, organizar. Eu tô falando lá no Educação no Lar sobre organizar os brinquedos. Vou fazer mais uns videozinhos, colocar lá. Então, vou fazer mais. Mas eu vou trazer todo o panorama aqui para vocês. Organizar os brinquedos. Eu nunca ensinei meu filho a organizar os brinquedos. E agora meu filho tem 5 anos, é um bagunceiro. Eu sou uma bagunceira. E a nossa casa tá um caos. E eu percebo que eu preciso ajudar ele a dobrar os brinquedos. Eu vou falar para ele e ele vai aprender a dobrar? Não. É aquilo que a gente falou. Não é dizer, faz isso aí que é certo. Não, é meu filho, vamos. A mamãe também precisa aprender a ser organizada, né? Vamos aprender. Porque isso é importante. A mamãe descobriu, não sabia. Isso é importante, a gente vai se arrepender desse pecado. Então, a gente vai tratar isso com o nosso filho. Aí eu falo lá, eu expliquei lá no vídeo, 4 passos até chegar o hábito a ser da criança, né? Então, o primeiro passo seria você fazer por ele, mas sempre dizendo qual é a ideia. Nós precisamos guardar os brinquedos, então você vai ali fazendo. Na medida que o tempo vai passando e que você como mãe se acostuma todas as vezes a guardar os brinquedos, porque até agora você também não é acostumada, né? Você vai fazendo junto, chamando ele para fazer junto com você. Meu filho, vem aqui, vamos guardar os brinquedos, isso é uma coisa importante, trazendo sempre a ideia, né, que fundamenta o hábito. Isso é uma coisa importante, nós precisamos fazer, e vai fazendo junto com o seu filho. Daí depois você fala, meu filho, vem aqui, você deixa os brinquedos espalhados, você lembra que a mamãe já te ensinou a guardar os brinquedos, guarde seus brinquedos e fica ali fiscalizando. Para a criança conseguir fazer, porque a vontade dela é fraca. Se você não estiver ali fiscalizando, ela não vai fazer. Né? A mamãe não se importa e vai fazer outra coisa. Então você fica ali com ela, não com o olhar de tirando, né? Soldado do exército, estou fiscalizando aqui você para qualquer ação errada, você ser punido. Não é isso. É um olhar de encorajamento, a Charlotte fala, né? Então, aquela expectativa boa, aquele olhar que eu sempre imagino Charlotte olhando para mim com esse olhar. Aquele sorriso meia boca assim, falando, eu sei que você consegue. Vai lá, você vai conseguir. Eu tô aqui torcendo por você. Né? Então, esse olhar que a gente tem que ter para os nossos filhos. Então, quando ele já está acostumado a fazer aquilo ali sozinho, aí agora você fala para ele, meu filho, lembra que a gente já trabalhou isso, já conversamos, já entendeu que organizar os brinquedos é uma coisa importante? Sim, mamãe. Então, agora eu quero combinar com você que eu não preciso mais pedir nem mandar você guardar os brinquedos. Você precisa, sempre que for a hora, ou enfim, sempre que você brincar de alguma coisa, imediatamente quando você for parar, você guarda. Pode ser assim? Pode, mamãe. Você consegue, eu sei que você consegue, porque eu te ensinei a fazer isso, eu te ensinei todo esse processo, então eu sei que você consegue. Mas e se eu esquecer? A Charlotte tem, né, o texto lá no livro. E se eu esquecer? Se você esquecer, a mamãe vai lembrar você. Mas e se você não, eu vou lembrar, porque isso é importante para mim. Né? Então, se é importante de verdade, eu vou lembrar. E pode deixar que a mamãe vai te ajudar e você vai conseguir. E aí, agora essa criança pega o hábito de si. Agora o hábito vai ser dela, né? Antes era seu. Agora ele é dela. E aí essa criança vai esquecer, com certeza. Aí você vai chamar ela com aquele olhar, né?
Meu filho, chegou o filho perto. Veja só, você esqueceu os brinquedos. A mamãe não combinou com você que ia te lembrar? Então, pode guardar. Bem com esse sorriso, Uhum. né? É muito fácil fazer isso. Tô treinando. Tudo, né? A gente vai treinando, é um hábito também. É, para mim também é um treino. Então agora a criança vai, todas as vezes que ela se esquecer, você vai lembrar ela. Até isso passar uns 6 a 8 semanas, que a Charlotte diz, né? E a ciência também Uhum. diz atualmente que esse é o tempo de formação de um novo hábito, né? Formação de E um hábito, né? isso. E quando isso acontecer, quando esse tempo passar, você não vai relaxar e vai falar, agora voltar a ser como era. Não é, nunca mais vai ser como era. Agora, a sua preocupação tem que ser a diligência em manter. A única coisa que muda não é que você vai deixar de praticar o hábito porque já passou 2 meses, né? É que agora não vai gastar tanto a sua energia. Na verdade, vai gastar quase nada de energia. Porque já vai ter virado algo quase automático para o seu corpo. Então, agora ele Uhum. tem o hábito. E como ele já é uma criança, vamos dizer assim, crescidinha, né? Vamos supor que ele chegou a isso com 6 anos, ele tem também a ideia. Você já fundamentou bastante a ideia do porquê precisa organizar, por que você está insistindo tanto nesse ponto. Então, ele tem o hábito e tem a ideia e ele vai manter isso. E quando ele se esquecer, você precisa, meu filho, lembra? Precisa juntar. Então, Uhum. vai fazer isso para que ele mantenha sempre esse hábito. Aí algumas pessoas me perguntam: tava indo tudo bem, um ano depois meu filho não quer mais juntar os brinquedos. O que a gente precisa fazer? A gente precisa lembrar que crianças são pessoas e que, como pessoas, todos nós passamos por momentos de força e de fraqueza. Todos nós passamos por altos e baixos e provavelmente seu filho está passando por um momento de baixo, né? Então, Uhum. isso não significa entregar tudo. Largar, agora ele quer ser bagunceiro, deixa ele então. E deixar tudo a perder, né? Todo o trabalho que foi feito. Uhum. Não. Significa que você vai ter que ser mais persistente e encorajar. Não ir repreender, brigar, porque você não guarda mais brinquedo. Mas assim, encorajar. Meu filho, eu tô percebendo que você tá passando por um momento difícil, mas entenda, é importante para você, pro seu caráter. Então, trazer esse encorajamento. A gente tanto quer, né? É isso que Cristo Uhum. fala quando diz, na medida em que, né, que vocês forem misericordiosos, né, vocês receberão Uhum. misericórdia. Então, a gente quer, quando a Exatamente. gente erra, a gente não quer ali um carrasco batendo nas nossas costas, né, nos punindo porque nós erramos. A gente quer alguém realmente encorajando, falando, não, você errou, mas eu tô aqui com você, vamos se esforçar mais, vamos Uhum. juntos, você vai conseguir. Né? Então, É é o essa pessoa verdade... que tem com os nossos filhos. Uhum. É o verdadeiro discipulado, né? Que vem de uma autoridade que não é do mando, mas é dessa verdadeira autoridade. Você também trabalha, né, esse tema da autoridade. Eu sei que Sim. aqui não vai dar para a gente entrar nisso, mas a gente percebe isso, né? O pai, a mãe tem que fazer esse trabalho de discipulado com os filhos, né? E aí a gente precisa ser o mestre que está ali conduzindo e sendo com eles, como Jesus foi com os discípulos, né? Ele foi para eles, né? Então o fazer acaba sendo um transbordamento do ser, daquilo que nós somos, né? E eu gostaria que você falasse, para a gente poder concluir, Arielle, o que você diria aos pais, mães, educadores que estão nos acompanhando aqui, né? Líderes espirituais também, diante desse ensinamento da Charlotte, né? Desses 3 ensinamentos, o que você considera mais importante, né? Como um fechamento, daquilo que você trouxe até agora, até aqui? Então, vou concordar com a Charlotte que o mais importante são as ideias, né? Como você diz, né? Você citou, ah, Cristo é a vida, né? E ele se comunica, ele escolheu se comunicar como um verbo. Então, isso é muito significante, né? É uma palavra, a palavra. Uhum, E realmente tudo flui daí, tudo flui de nos alimentarmos da vida, que flui da palavra de Deus. Né? Então, assim, nós podemos ter muitas coisas, muitas fontes de ensinamento,
muitas pessoas falando verdade, mas nós não podemos ficar sem nos alimentar diretamente da fonte, né? Do próprio Deus, da palavra viva Uhum, e da expressão dele, né? Que claramente se manifesta pela criação também. Então, a gente uhum, tem esquecido de contemplar Deus na criação. A gente fica fechado ali entre o cimento, as quatro paredes e não olha para o céu. E a gente se esquece de compreender como Deus é grande e magnífico. E a palavra de uhum, Deus, ela tem muito mais peso, mais impacto, mais densidade quando a gente está lá fora também. uhum. Então, de tudo, É o eu livro concordo com vivo, né? A palavra viva, né? Na natureza, na você. criação. De tudo, assim, eu concordo com a Charlotte que o mais importante é a gente buscar a fonte primária das ideias. E como não existe nada mais prático do que uma ideia, mesmo com dificuldade, se a gente ficar só lá na palavra, sem nenhuma ajudinha, né, sem nenhuma live, a gente já vai, com certeza, ter o nosso coração regado e as palavras de Cristo florescendo no jardim aí, maravilhoso Uhum, e gracioso para transbordar na vida de outras pessoas também. uhum. Ai, gente, que live! Muito obrigada, Arielle. Obrigada mesmo, em nome também da Priscila, da Sarita, né? Estendo a nossa gratidão a todo o trabalho de vocês, né? A trazer essa tradução da obra da Charlotte Mansell em continuar nos enriquecendo, né? Com conteúdos. Você poderia falar, talvez, também, vocês têm um projeto Educação no Lar, né? Quem quiser seguir, então, também aí, conhecer melhor o projeto, o trabalho, um trabalho maravilhoso que elas têm feito, né? Você e a Mariane Bessa, não é? Isso, isso. Então, nosso muito obrigada mesmo de coração. A gente agradece a todos que acompanharam a live, a primeira e agora a segunda, né? Muito mesmo de coração. Obrigada a todos que nos acompanharam. A gente vai encerrando aqui. E que Deus abençoe muito você, a sua família, o seu trabalho, que é uma verdadeira missão, tá? Uma gratidão, como o Giovanni aqui está dizendo, gratidão por esse conteúdo, gratidão mesmo. Amém, obrigada. Alguma pessoa perguntou ali em cima aonde adquirir o livro, né? Ah, No então meu já perfil, aproveita e faz. no meu perfil tem o link para quem quiser, né? E ele tá na Amazon. Mas se vocês compram pelo meu link, vocês me ajudam um pouquinho, né? Que é uma quantia Uhum, simbólica por, uhum. por oferecer o link, né, da compra. Então, se quiser ajudar aí comprando lá pelo link que está no meu perfil do Instagram, vale também. Mas é só Ah, digitar lá, então. passando lá na Amazon que funciona, tá? E eu agradeço uma vez, como eu disse, um privilégio, eu amo falar desse assunto, porque é tão vivo para mim. Então, realmente faz parte do que eu vivo todos os dias. Então, realmente, eu tenho muito amor, muito carinho e fico muito feliz de ver pessoas interessadas mesmo e querendo também transformar a sua própria vida para se ajustar àquilo que Deus quer de nós, né? Para ser o melhor, não simplesmente ser, né? Mas ser o melhor Uhum, para Deus uhum, e a serviço dos nossos irmãos, principalmente dos nossos filhos, né? Então, uhum. para mim, é um privilégio. Mais uma Isso. vez, enfatizo. Muito obrigada. Então, eu vou encerrando aqui a live, né? Ela ficará salva e também futuramente a gente vai também postar no YouTube, tá? Muito obrigada. Compartilha comigo. Sim, com Obrigada. certeza.